Bom, boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntinhos para conversar mais um pouco. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem denso, é bem denso, mas vamos falar porque precisamos falar. Nós vamos falar do abuso em tempo de confinamento, porque o abuso ele existe, sempre existiu, e logicamente com o confinamento fica tudo mais propício, porque as pessoas estão mais juntas, mais dentro de casa, então acontecem com mais frequência os abusos pela facilidade que fica com o fato de estarmos todos dentro de casa, todas as precisarem estar em casa. Uma coisa que me perguntaram é se a pessoa que comete o abuso, ela não se arrepende, ela não tem remorso, ela não se sente culpada, enfim. O que acontece é que a maioria dos abusadores, e eu digo a maioria porque a gente não é Deus para dizer são todos ou são tantos por cento, mas a grande maioria deles tem um pouco de psicopatia, o distanciamento dos sentimentos. São pessoas que se distanciam dos sentimentos. Então, nesse processo de abuso, de abusar do outro, ele quer ter o controle da situação, mas não é porque ele ama aquela pessoa que ele abusa dela, não, ele abusa para ter o controle, para ter o domínio sobre ela. Então a maioria não tem o menor sentimento de remorso, de pena, de arrependimento, não tem não. A maioria não tem não. Nós vamos ver uma pergunta aqui, vamos começar a ver as perguntas que nós temos aqui sobre este assunto tão pesado. Aqui o que não dizer para uma pessoa que sofreu abuso. Na verdade, o que não dizer para uma pessoa que sofreu abuso ou qualquer pessoa, o que não dizer. Nós precisamos primeiro conhecer a pessoa, saber a pessoa, da pessoa, o que aconteceu com ela, para entendermos o que ela está preparada para ouvir. Porque não é o que nós queremos dizer ou o que nós achamos que é inteligente, portanto vamos dizer. Não, a gente precisa ver o que a pessoa está preparada para ouvir. Então, com essa pergunta, eu não tenho muito o que responder a não ser isso. Precisamos entender o que a pessoa está pronta para ouvir, o que ela tem preparo para ouvir. Para saber o que não dizer, nós precisamos saber o que dizer. Então precisa observar a pessoa, conversar muito com ela, entender qual é a situação dela, porque mesmo quando falamos de abuso, não é tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeito, porque nós estamos falando de seres humanos e de sentimentos, e cada um age, cada um reage de uma maneira diferente do outro. Então não dá para a gente generalizar. Então, nesse caso, para saber o que dizer, a gente precisa, aliás, para saber o que não dizer, a gente precisa saber primeiro o que dizer. Como entender os sinais caso a pessoa não fale abertamente que sofreu ou sofre abuso? Se é dentro de casa, você percebe sim. A pessoa que sofreu abuso, ela dá sinais, ou ela fica mais quieta, ou ela fica ansiosa, ou ela fica introspectiva, ela se fecha no quarto, ela não participa mais do meio da família da mesma maneira. Então é só observarmos como a pessoa age, como ela é, como ela sempre agiu e como ela está agindo, porque ela dá os sinais sim. Ela dá sinais de que alguma coisa não vai bem com ela. E aí a gente percebe que tem uma coisa errada para que a gente possa
inclusive, para ajudar, a gente tem que saber, né? Tem que ter a segurança de que alguma coisa está acontecendo ali e que nós não estamos sabendo o que é. A pessoa dá sinais, é um pedido de socorro silencioso, mas ela pede socorro sim. Como criar códigos com a pessoa caso o agressor estiver próximo dela? Olha, para se criar um código com alguém, com uma pessoa que foi abusada, você precisa que ela confie em você. Ela precisa desenvolver um grau de confiança em você suficiente para vocês terem um código. Porque o abusador, o abusador, quando ele comete o abuso, ele cria na pessoa que foi abusada um processo de solidão. Muitas vezes ela não comenta com ninguém porque ela não confia. Ela fica numa solidão porque perdeu a confiança no outro. Ela perdeu a confiança no ser humano. Então, você, para conseguir criar um código, você vai precisar antes de conquistar a confiança dessa pessoa. E para isso, precisa convivência e precisa diálogo, precisa conversas. Você precisa conversar com essas pessoas para que ela aprenda a confiar em você. Às vezes ela sofre ameaça do agressor. Sim, a pessoa que agride, aquele que abusa, ele abusa e ele ameaça, que é uma outra forma de abuso. A ameaça já é um abuso, intimidando a pessoa, fazendo com que ela fique mais retraída e sozinha mesmo. Como fazer a pessoa acreditar em você e confiar que você pode ajudá-la naquele momento? É a mesma coisa. Não tem uma tabelinha, uma regrinha. Você faça assim e a pessoa que foi abusada confia em você. Não tem isso. Cada pessoa é de um jeito, cada abuso é de um jeito e a reação das pessoas abusadas também, elas são diferentes dependendo de cada pessoa. Então você precisa saber quem é essa pessoa, o que ela está vivendo, qual é o tormento dela, para que você consiga conquistar a confiança. E olha, é difícil, é bem difícil, porque a pessoa que perdeu a confiança no outro, ele dificilmente ele vai se entregar de qualquer maneira. Ele vai parar, ele vai pensar, ele vai desconfiar. É comum a vítima perceber que sofreu abuso apenas depois de muitos anos? Sim, é comum. Às vezes a pessoa, ela entende aquele abuso como uma atenção, como um carinho. Por isso que eu disse, cada um é de um jeito. Quantas pessoas vão entender o abuso depois de adulto? Tem muito adulto que descobre que foi abusado na infância, se aquilo era abuso. Só que lá na infância, no momento do acontecimento, ele não sabia que era abuso. Ele, inclusive, entendia como uma forma de carinho. E eu estou falando do abuso sexual, porque tem abuso de todas as maneiras. Tem o agressor, tem aquele que agride, que bate mesmo, é violento, machuca. E aí eu volto a dizer, essas pessoas, elas não têm pena. Ela está batendo, ela está machucando, mas ela não está com pena da vítima dela. Ele quer o controle. Então, ele batendo, ele se sente no controle. Mas ele é distante dos sentimentos. Ele não tem emoção normal. Por isso que eu digo que todo abusador tem um pouco de psicopatia, que é essa ausência do sentimento. Ele fantasia. O abusador, ele, para ter o controle, ele inclusive, ele finge de bonzinho, ele seduz, ele encanta, mesmo aquele que vai agredir fisicamente, que vai bater no outro,
ele tem essa atitude antes, ele tem no outro uma presa, e ele conquista, ele encanta e depois ele agride, mas ele agride no controle, sempre achando que ele está no controle. O que é? A pessoa que sofreu abuso pode passar a ser abusador? Sem dúvida, tem muitos casos assim, que aquele que foi abusado, ele se torna um abusador, ele entende aquilo de uma maneira diferente e ele pode inclusive desenvolver esse jeito de abusar exatamente porque ele foi abusado. Isso é comum, isso não é uma coisa rara não, isso é mais comum do que parece. Tem outra cama. Aonde está a outra? Como trabalhar com o abusador caso queira ajuda? Quando o abusador quer ajuda, de fato, e é verdadeiro, é sincero o desejo dele, tem conserto. Tem jeito de ajudar sim. Só que é difícil a pessoa que tem, como eu disse, esse grau de psicopatia e que abusa, e que agride, que oprime o outro, ele é difícil ser verdadeiro ao dizer que quer ajuda. É mais comum ele dizer que quer ajuda, ele se colocar na posição de vítima, de arrependido, de coitadinho, chora inclusive. E é tudo falso, nada é verdadeiro. Ele volta a agredir, ele volta a ter a posição de comando dele e ele volta a agredir. É muito difícil, quando é sincero a gente consegue ajudar sim, mas é difícil o abusador querer ajuda. Ele, quando pede ajuda, a gente precisa desconfiar. Não é assim, todo pedido de ajuda a gente desconfia. Mais um pedido de ajuda de um abusador, nós, como profissionais de terapia, precisamos sim desconfiar e verificar seriamente se o desejo dele é sincero. Eu tenho sempre minhas dúvidas, eu sempre fico com o pé atrás. Eu nunca confio logo de cara assim, a pessoa veio e pediu ajuda, então ela está mesmo querendo, porque às vezes a pessoa vem, inclusive arrependida e chorando, como eu disse, mas não é real, é um personagem que faz um personagem e se colocando, ele nunca é culpado de nada, o outro é que de alguma maneira é culpado, de alguma maneira fez com que ele fizesse aquilo. Então, quando eu sei de um abusador que quer ajuda, eu desconfio. Eu não deixo de dar ajuda, de oferecer ajuda, e não digo para ele que eu desconfio dele, mas eu desconfio sim, porque é muito raro ele querer sair da situação, querer ajuda. A menos que ele não seja mesmo um abusador e sim apenas uma vítima da circunstância. Aí é cada caso, um caso que a gente precisa. Tem aquele que agride no dia seguinte, compra flores, a vítima escolhe entender que é pedido de perdão. Esse é o que eu estou dizendo. É essa pessoa que faz um personagem, mas faz um personagem para ter o comando da situação. Ele vai pedir desculpa, ele vai comprar flor, ele vai chorar, ele vai se arrepender, e é falso, porque depois que tudo se restabelece naquela relação, ele continua abusando, ele continua agredindo. Então, do jeito que a gente fala, parece que são só homens que fazem isso, mas não é não, tem a mulher que abusa também, tem mulher que abusa bastante. Deixa eu ver o que está aqui. Entendo bem desse assunto como profissional da segurança pública. Esse assunto é bem complexo. Realmente é um assunto bem complexo e é muito comum, isso tem demais. Márcia, um abraço para você, saudade grande, viu? Feliz de você ter entrado, muito bom, saudade. Tem mais alguma aí? E quando o abusado vai para a revolta,
quer ajuda, mas tem a resistência, a confiança faz a diferença, mas o tempo para se conquistar é relativo. Então, esse é um outro caso que é o do lado oposto, e também é muito difícil da gente conseguir ajudar, porque a pessoa que se revolta e fica na revolta, ela começa, e não são todos os casos, sempre a gente tem que guardar os limites, mas tem pessoa que quando ela é abusada, ela usa o abuso que ela sofreu para justificar muitas coisas na vida, para justificar até uma indolência muitas vezes, fica na revolta e se nega a ter ajuda. Ela dificulta porque é mais cômodo para ela, em alguns casos, lógico, é mais cômodo para ela se manter na situação do abusado, do revoltado, do abusado, do ofendido, do que fazer alguma coisa para sair da situação. Então, muitas vezes é mais cômodo. Então, ela usa isso, inclusive, para justificar uma série de coisas que ela não quer fazer, né? A indolência grita. Paulo, oi Paulo, tudo bem? Daniele, Carol. Gente, eu estou aprendendo a ver aqui o negócio. Aglaê, bacana. Muito bom, muito bom. Feliz com todos vocês aqui junto comigo. Eu fico menos... é mais gostoso que a gente vê que tem seres humanos do outro lado interagindo com a gente. É muito bom. Tem mais pergunta aqui? Estou até conseguindo enxergar. De onde surge essa necessidade humana de abuso? É uma falha neurológica? Não é uma falha neurológica. Eu acho que é uma falha, muitas vezes, de caráter mesmo, sabe? A pessoa, às vezes, a gente não pode dizer, porque não são todos os casos iguais. Mas tem pessoas que, dependendo de onde ela nasceu, ela aprendeu daquele jeito. Assim como tem famílias inteiras que só falam gritando, aprenderam daquele jeito e acham que é normal. Tem famílias que se agridem, se batem por qualquer coisa, o pai dá um tabefe no filho, ou a mãe dá no pai, e acham normal, crescem com aquele tipo de família, de núcleo familiar, e acham que é normal. Então não dá para dizer que é só um desvio de caráter ou é alguma questão neurológica. Não, sempre tem no meio alguma questão de alguma psicopatia, como eu disse, mas tem a maldade, tem a pessoa que ela é maldosa. O mal existe, ele é real, ele existe no ser humano, está em transformação, mas ele existe, ele é real. Tem pessoas que, além de ter esse distanciamento do sentimento, dos sentimentos humanos que a gente diz, né? Pelo amor de Deus, a outra pessoa está sofrendo, tem que ter pelo menos compaixão pelo outro, e não tem. Tem pessoas que, além de não ter esses sentimentos, ainda gostam de ver o outro sofrendo. Tem pessoas que, quando criança, já desde criança, já gosta de maltratar os bichinhos, gosta de maltratar o animalzinho que está lá indefeso. Uma criança que maltrata um animalzinho, ele vai crescer com este hábito, ele vai desenvolver o prazer naquilo e ele pode se tornar uma pessoa, não só um abusador, mas um abusador, psicopata, assassino e tudo isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. E quando o abusado acredita que ele precisou ser abusado porque mereceu, acha que é karma. Isso acontece muito quando a pessoa ser levada a acreditar que ela mereceu o abuso, que ela precisava daquele abuso, às vezes até para se libertar de alguma coisa. Quando isso acontece, normalmente é dentro de lugares
onde se pratica a fé, lugares religiosos. É dentro da igreja, é dentro do convento, é no centro de Umbanda. A gente vê por aí acontecendo. A pessoa, ela usa o poder sobre o outro através da fé, a fragilidade do outro, e muitas vezes ele faz com que o outro acredite nisso. Só que isso não é verdade, é lógico que não é verdade. E a pessoa passa a acreditar que ela karmicamente precisava daquilo, ela precisava passar por aquela... Tem pessoas, inclusive, dentro de alguns segmentos de fé, que dizem que uma relação sexual com o líder ou com o maioral lá é uma iniciação. E tem pessoas que acreditam nisso. E é uma violência dobrada, né? É violência duas vezes. Tem a violência física e a violência moral, emocional, que a pessoa passa a viver, né? Tem mais, mãe. Tem mais? As agressões físicas geralmente começam com agressões verbais, das entrelinhas. As agressões, elas começam, na maioria das vezes, de maneira verbal, sim. É o desrespeito, é a pessoa quando começa a ser tratada com desrespeito verbalmente e ela não percebe que aquilo é um abuso e vai crescendo e aí chega a agressão física, mas é normal começar pela verbal. O abusado pode ter medo de sair dessa situação quando o abuso é físico. Sendo assim, ele deve ser preparado para denunciar e seguir com acompanhamento terapêutico. Olha, normalmente a pessoa que é abusada fisicamente, que ela sofre fisicamente e que ela tem medo, ela se mantém na situação de abuso muitas vezes por medo, mas muitas vezes por medo. Medo de sair daquela situação e piorar ainda mais. O que ela precisa? Ter alguém, a bênção de ter alguém de confiança, alguém que ela confie, para que estimule ela a sair da situação. E sair da situação é denunciar. Ela tem que denunciar, ela tem que sair daquela situação de qualquer maneira. Hoje, por exemplo, quando nós estamos vivendo o confinamento, então imagine uma família, um casal com filhos e os filhos, a esposa ou o marido, que seja mais, enfim, alguém abusa de alguém ali de forma violenta. Aí vai embora para onde? Se está confinado. Tem que ter alguém, essa pessoa que é abusada, ela precisa de alguém que ela confie, que ela faça uma ligação, que ela converse, que ela peça esta ajuda para sair desse ambiente. Ela não vai poder se manter nesse ambiente, ela vai ter que sair, ajudado por amigos, por família, pela polícia, por alguém, mas ela vai ter que sair desse ambiente. Ela não vai poder se manter lá dentro, e para isso precisa de ajuda. Sem ajuda é muito difícil, sem ajuda. Precisa pedir ajuda, tem que gritar por socorro. Eu também me fizeram uma pergunta, que na verdade não foi uma pergunta, foi um comentário. Uma pessoa ouviu próximo da casa dela, deve ser apartamento, alguma coisa assim, alguém gritando por socorro. E ela não fez nada. E ela queria saber se ela devia ter feito. Eu acho que a gente tem que ter coragem e tem que fazer pelo outro também. Se você ouve que o outro está pedindo socorro, está pedindo ajuda, você não pode simplesmente não se envolver. Você precisa fazer alguma coisa. E tem que gritar também, tem que chamar o socorro. Se é num prédio de apartamento, chama o síndico, chama o segurança, chama o porteiro, e se não der certo, chama a polícia. Mas a gente não pode ficar omisso
ouvindo uma pessoa pedir socorro e não fazer nada a respeito. Eu vivi uma situação muito engraçada há muitos anos, que nós estávamos num sítio à noite e do outro lado do muro nós ouvimos uma voz de mulher pedindo socorro e ela dizia: socorro, ele vai me matar. Nós saímos, eu disse que eu queria ir, então todos foram comigo, as pessoas que estavam comigo não me deixaram sozinha, saímos. Quando nós chegamos lá no lugar, realmente tinha um homem batendo numa mulher, batendo fortemente nela, e quando nós chegamos, ela brigou conosco. Ela disse: ele bate em mim se ele quiser, porque eu sou dele, é direito dele bater em mim, não se metam na minha vida. O que você faz diante disso? Você deixa a pessoa continuar batendo na outra e a outra continua pedindo socorro? Não, tem que chamar a polícia. Se ela não quer a sua interferência, imaginem que grau de abuso ela já está vivendo. Que ela dizia que ele tinha o direito de bater nela, mas ela estava apanhando muito. Então o que se faz? Chama a polícia. Tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente não pode fechar os olhos e simplesmente não fazer nada a respeito. Porque daí como é que você deita na cama e dorme? E às vezes o abuso, como nós dissemos agora há pouco, começa pela palavra. A palavra com desrespeito, falando palavrão, dali a pouco é um tapa, depois é um soco, dali a pouco está jogando no chão e chutando. Então, nós não podemos deixar de jeito nenhum que uma pessoa faça isso com a gente. Então, aquele que é o abusado, aquele que foi abusado, ele pode ter ouvido uma palavra errada, um palavrão e não ter entendido. Isso já é um abuso. Ele precisa entender que dali a coisa só vai crescer, porque o desrespeito foi embora. Então, precisamos, dentro das relações, olhar o que nós estamos vivendo, que tipo de relação é. Deixa eu ver o que está aqui. Não é pergunta. É um comentário, né? Tem pessoas que têm prazer em apanhar e depois acontece de perder o tom. Tem as brincadeiras, né? As brincadeiras sexuais, então um tapinha, tem até música, um tapinha não dói. Isso não é verdade. Isso é o começo de uma coisa muito terrível, porque isso não é uma coisa, uma relação humana, de bater. Aqui estão me perguntando se atraímos esse tipo de relacionamento. Não é que atraímos, mas se nós não observarmos, não tomarmos cuidado, nós podemos ter um relacionamento desse. E é assim, você conhece uma pessoa, você não sabe da história dela. Você não pode ir confiando imediatamente e se entregando. E a qualquer sinal é preciso ficar alerta. E uma palavra dita de forma errada já é um sinal. A pessoa bebeu um pouquinho, ela já desvirtuou, já está falando com desrespeito. Fique alerta, fique esperta, porque aí é sinal de abuso. Já está sinalizando um abuso. Tem mais uma pergunta aqui, tem mais um monte. O que fazer quando a pessoa abusada protege o abusador? Também é preciso, veja, uma pessoa que foi abusada e protege o abusador, ela já se aliou a ele. De alguma maneira ela não entendeu esse abuso. Então fica muito mais difícil, mas também se entende os sinais. Porque, por exemplo, se é dentro da mesma casa, vamos imaginar que é dentro da mesma casa, o abusado começa a fazer agrados para o abusador, começa a fazer uma comidinha diferente, começa a trazer o chinelo, começa a fazer coisas que não era normal. Ele já está aliado ao abusador dele. Então, como ele tem
esse envolvimento, ele protege o abusador porque ele já é parte daquele abuso, porque ele não entendeu como um abuso. É muito comum a pessoa ser abusada e não entender que aquilo é um abuso. Porque tem pessoas que acham que abuso é quando bateu. É quando bateu, jogou no chão, esfaqueou. Não. O abuso, a pessoa, ela sinaliza que ela vai abusar de você. Ela sinaliza. E você só precisa ficar esperto. E uma relação que começa a sinalizar o abuso, o melhor tudo é encerrar essa relação. O melhor é encerrar. Não é tentar nem consertar. Porque a pessoa que abusa e que está habituada a abusar, ela vai fazer isso. E como eu disse antes, ela vai até se colocar na posição de coitadinho, de vítima, de arrependido e de tudo. E ela vai continuar abusando, ela vai continuar fazendo, ela vai continuar abusando. De todas as maneiras que ela puder. Porque ela precisa disso. Ela precisa ter o controle da situação, o controle de você, o controle de tudo. Já deu nosso tempo? Não. Não? Tem perguntas aí, mãe. Cadê? Uma vez agressor, sempre será agressor. Sempre será agressor? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, eu não entendi, não escuto. Aliás, não enxergo. Que água? Pouquinho, obrigada. As minhas ajudantes aqui. Para me ajudar é meio complicadinho, porque primeiro eu não enxergo direito, já estou velhinha, não sei mexer com esses negócios. Eu sempre digo que eu não sei mexer, porque eu não sei mesmo. O abusador não acabou de responder. Então, o abusador sempre será um abusador. É a tendência dele, ele já... e como eu disse, o abusador, ele não... De repente, ele vira um abusador. Ele não vira abusador de repente. Ele já é, ele vai se construindo, ele vai se fazendo abusador. Como eu disse, desde pequeno, muitas pessoas gostam de maltratar animalzinho. O que vai ser? Um adulto abusador, com certeza vai ser. Porque já vai criando, né, na própria vida o hábito. Ai, obrigada. Assumiu aquela cor. Grupos de apoio podem ser bacanas para uma pessoa abusada compreender que está numa situação que não é saudável. Para ter comparações, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que é abusada, o grupo de apoio ajuda muito, porque é lá que ela vai entender de verdade os direitos que ela tem e que de fato ela está sendo abusada. Porque ela tem direitos que muitas vezes ela nem sabe que tem. Porque ela está acostumada com aquela relação, né, abusiva, e aí ela entende que aquele é o jeito certo. Aquele foi o jeito da minha mãe, aquele foi o jeito da minha tia, esse é o jeito certo. E não é assim. Há algum tempo atrás existia essa coisa do machismo, que a mulher não podia nada, o homem podia tudo. Ele tinha um amante fora de casa, ele batia na mulher dele e nos filhos quando vinha em casa, se as coisas não tivessem do jeito dele. E isso, para a maioria, parecia normal. Eu sou uma pessoa antiga, então eu sou desse tempo. Que o homem, ele agredia a mulher, agredia os filhos, tinha amante fora, e era assim. Eu que mando, eu que boto comida dentro dessa casa, aqui quem manda sou eu. Então, essa era a lei, era o hábito na maioria das famílias. Graças a Deus eu pude ver isso mudar, porque eu assisti muito isso, esse tipo de relacionamento dessa maneira que eu acabei de dizer. E eu
vivi para ver a mudança que está acontecendo. Ainda tem muita coisa ruim por aí, muita coisa para ser consertada, muita coisa para ser corrigida, mas eu vivi para ver já um bom tamanho, uma boa mudança. Tem mais ali? Não? Então deixa eu vir para cá. Como lidar com uma pessoa que foi abusada e se recusa a se tratar? Não tem fé, não sai da revolta. Isso é o que nós falamos agora há pouco. Falamos exatamente disso. A pessoa que não quer sair, não quer ajuda, não quer nada. É muito difícil. Como é que você ajuda uma pessoa que não quer ajuda? Tem pessoas que nem sabem que quer ajuda. Tem pessoas que querem ajuda, mas ela não sabe que quer. Mas aqui a pessoa está falando de alguém que não quer ajuda de fato. Alguém efetivamente que não quer ajuda. Então, não tem o que fazer, porque você não obriga o outro a largar do marido, você não obriga o outro a ir na polícia, você não obriga. Então, você vai até um limite. Daquele limite para frente, você não consegue mais alcançar, porque ali você termina o seu direito. O seu direito termina quando o do outro começa, né? E se o outro não quer, você não consegue ajudar. A gente tem que ter humildade para entender que tem determinado ponto que não dá para ir mais. A pessoa não quer, ela vai te empurrar para fora da vida dela. Aqui me perguntaram uma coisa que eu não vou deixar sem resposta. A gente desvia um pouquinho o assunto, a gente volta. Como tratar alguém que acabou de sair de uma internação? Aqui eu entendi que é uma internação por dependência, né? A pessoa com algum tipo de dependência foi tratado, ficou internado. Então, como tratar? Em primeiro lugar, a pessoa foi tratada. Se ela já saiu da internação, ela teve alta da internação, é porque ela foi tratada. O que precisa ver é se a família, o núcleo familiar também foi tratado. Porque muitas vezes a pessoa que tem a dependência, ela tem em torno dela uma série de codependentes, inclusive em caso de abuso. Caso de abuso também acontece a pessoa ter facilitadores em torno. Então precisa olhar quando trata um elemento, né, um indivíduo, tem que tratar o núcleo familiar, para quando ele voltar para casa, ele não ser tratado da forma que ele era tratado antes. Senão a própria família leva ele, empurra ele para a recaída. Então precisa sim tratar a família. Então a forma de tratar a pessoa é de acordo com como ela veio, como ela voltou do tratamento dela. E a família, como é que está? Então é um caso que precisa olhar um pouco mais de perto, um pouco mais profundamente o entorno, um pouco mais o entorno. Mas se for internação por surto psicótico, então aí precisa o acompanhamento de um psiquiatra, lógico. Ninguém é internado por surto psicótico sem o acompanhamento de um psiquiatra. E é esse mesmo psiquiatra que deve dar a alta e dar o acompanhamento, com medicação e com tudo isso. Enfim, não é a nossa área, nós não medicamos, nós não tratamos de surto psicótico. Mas é assim que tem que ser, tem que ter alguém acompanhando. Quais os sinais que devo perceber que caracterizam um abuso? Tudo isso que nós falamos, tudo caracteriza abuso, tudo. A palavra dita de forma desrespeitosa, um empurrão, você é idiota. Tá? Mas isso é só uma... Te chamou de idiota, já fica esperta. Porque... E quantas vezes a pessoa
ela pratica o abuso, humilhando, diminuindo o marido, fazendo com que o marido se sinta um nada, e ela não acha que está abusando. Então, abuso é abuso. A gente desrespeitou, é abuso. Agrediu é abuso, falou errado é abuso. E alguém fez alguma coisa com você que te desrespeitou, fez alguma coisa que você não quer, é abuso. Fica esperto. Você, mulher, homem, criança, fica esperto. Controle e ciúmes demasiados sobre a gente são sinais que aquele relacionamento não é sadio? Tudo que é exagerado não é saudável. Tudo que tem que vai além do limite, tudo que não é saudável. Se você percebeu que, logicamente, se você tem uma mulher ciumenta e você fica provocando os ciúmes dela, é você o abusador. Agora, se ela é ciumenta a ponto de não te dar força para respirar, não te dá, não deixa trabalhar, não deixa falar no telefone, vigia tuas coisas, aí tem o exagero do ciúme. Precisa sim um olhar mais de perto. O que tem aí? Quando o abuso for sexual e é uma criança, como conduzir com a criança? Olha, tem que conduzir com muita delicadeza, com muito cuidado. Isso é uma coisa, criança é muito sério. A gente não pode achar que simplesmente porque conhece a criança, sabe falar com ela. Às vezes é a mãe, é o pai, e não sabe falar com a criança sobre o abuso sexual. Tem que ir com muito cuidado, vendo o que a criança percebeu. À medida que vai conversando com a criança, vai deixando ela mostrar o que ela entendeu e falar com ela apenas aquilo que ela está preparada para ouvir. Não falar além, porque senão às vezes a explicação, a tomada de atitude causa o trauma na criança. Às vezes o abuso, por si, sozinho, ele não faria um estrago tão grande como a consequência de um jeito de lidar mal, que não é muito adequado. Então precisa, às vezes, os pais se descabelam, gritam e aí a criança não entende aquele tamanho. Então precisa ver cada caso, isso não dá para generalizar, cada caso é um caso, não tem jeito, cada caso se lida daquele jeito, porque cada criança, ela entende de um jeito, ela sente de um jeito. Na verdade, cada ser humano sente de um jeito diferente. Os sentimentos são os mesmos, mas os desdobramentos, eles mudam de acordo com a pessoa. Então é preciso tomar muito cuidado. E às vezes os adultos, os responsáveis, por querer tomar ou para se vingar, ou para fazer justiça, acaba prejudicando a criança que foi abusada sexualmente. Então precisa ter muito cuidado, ter muito cuidado, porque senão se exagera muito fácil. Terminamos? É que eu não sei o tempo e aí eu fico perdida. Elas que me dão... Quando a criança é abusada e não lembra por ser muito pequena, fica gravado no subconsciente. Tudo o que nós vivemos fica gravado no nosso subconsciente. E muitas vezes nós precisamos de terapia investigativa, terapia muitas vezes de regressão, para a gente entender alguns distúrbios, alguns desvios, inclusive, que o adulto tem, e ele não sabe por quê. Aí faz a terapia, investiga, faz a regressão, e ele acaba descobrindo que foi
abusado e não lembrava. Às vezes ele foi abusado e não entendeu que era um abuso. Mas às vezes ele foi violentamente abusado, ele entendeu que foi um abuso e ele apagou. Ele apagou, porque o ser humano, quando a dor é muito grande, e a dor pode ser física ou emocional, quando ela é muito grande a gente apaga. O ser humano apaga e deixa guardado. Ela não desaparece, ela fica guardada num lugar que a gente guardou e fica lá gravadinho. Aí, um dia, isso pode vir à tona. Então, por que se você foi abusado, esqueceu, não lembra mais, está vivendo a vida, então por que mexer nisso? Se não está te afetando a vida, não se mexe nisso. Mas se você tem algum distúrbio, alguma coisa que precisa ser compreendido, precisa investigar, porque pode estar guardado nesse lugar. Pode ter sido este acontecimento ou um acontecimento parecido com esse, que simplesmente você adormeceu por não suportar. Isso não é que você esqueci porque eu não quero mais pensar nisso, não quero lembrar disso. Não, você apagou por não suportar. Então, muitas vezes você precisa trazer isso à tona, não para sofrer, mas para resolver. Tá certo? Vamos ver outra aqui? 13 minutos. Quanto? 10 minutos. Nós estamos terminando a nossa live, já está quase no fim. Qualquer coisa marca outra. Olha, então nós vamos responder essa aqui, porque tem um monte de pergunta aqui, mas nós vamos responder essas aqui, essas duas juntas aqui, ó. Como romper o silêncio? E a outra pergunta é: a vergonha e a culpa são inimigos para que eu consiga me libertar? Sim. A vergonha impede você de se libertar, impede você de falar, impede você de procurar ajuda. Então precisa romper o silêncio para se libertar. Por isso que eu disse que eu ia responder as duas ao mesmo tempo. É preciso romper esse silêncio, precisa falar com alguém, tem que procurar alguém, confiar em alguém e falar com alguém. Os grupos de ajuda, como disse a Shelly, sem dúvida, ajudam muito, porque você compartilha outras dores, que são dores diferentes, porém iguais. Ao mesmo tempo que elas são diferentes, porque de maneira diferente que aconteceu, vivida por outra pessoa, tem a dor que você vai se identificar. Então, ao mesmo tempo que são diferentes, são iguais. Então, os grupos de ajuda, eles são muito benéficos e, enfim, precisamos procurar sair da casquinha, sair do silêncio, sair da culpa. A culpa não leva a nada. A gente tem que procurar. Muitas vezes você está se sentindo culpado de uma coisa que você é vítima, você não teve culpa de nada, mas o abusador, ele tem uma tendência a fazer a vítima dele se sentir culpada. Nós temos realmente muitas perguntas ainda aqui e não vamos conseguir responder. A gente pode fazer uma live um outro dia sobre o mesmo assunto e esticar um pouco mais. A gente pode continuar falando sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema importância, de extrema utilidade. E você que é valente, que acha que dá conta da sua vida e que já levou um tapa, fica esperto. Fica esperto. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, que essa quarentena acabe logo, porque eu estou morrendo de saudade, de vontade de ver todo mundo, de poder estar perto fisicamente. Então que a gente... Vamos rezar muito para que as pessoas que estão trabalhando nos medicamentos, nas vacinas, vão focar neles, para que eles sejam iluminados e consigam descobrir uma vacina para nós. Que Deus abençoe a todos. Amo vocês muito, muito. Fiquem com Deus.